Então, vou falar rapidamente, né, dar uma breve resumo aí sobre transformadores, tá? Eles são equipamentos muito importantes na transmissão da energia elétrica, tá? Porque com ele podemos transportar a mesma potência com uma corrente mais baixa, diminuindo as perdas, tá? Então, podemos baixar a tensão para valores mais seguros, tá? Para que possa ser utilizada. Com eles, podemos transportar a mesma potência com uma corrente menor, diminuindo as perdas, tá? Sim, outro item é que os transformadores só funcionam com corrente alternada, tá? Eles utilizam a lei de Faraday, né? Da indução eletromagnética, tá? Então, por isso que a corrente contínua não funciona com eles, tá? Tá? Então, nos transformadores observamos fios de entrada e saída. Os fios de entrada geralmente são os primários, né? E o fio de saída é o secundário, tá? Isso, tá? O fio de entrada é primário, o fio de saída é o secundário, tá? Transformadores, tá? Transformadores transformam valores de tensão e corrente, tá? Então eles podem elevar a tensão e abaixar a corrente. Geralmente são utilizados, né, para diminuir as perdas nas linhas de transmissão, tá? Porque quando você eleva a tensão, você abaixa a corrente e você diminui as perdas por efeito Joule, né? Que é o R vezes I ao quadrado, tá? Então aqui você tem um transformador que no seu primário tem 10 amperes, uma tensão de 110 volts no primário, e observe que ele duplica a tensão, entretanto ele divide por 2 a corrente, de forma que a potência no primário seja conservada também no secundário, tá? Abaixar a tensão e elevar a corrente. Aqui ele pode baixar a tensão, certo? Aqui você tem um transformador, no primário você tem 5 amperes, 220 volts, tá? E ele abaixa a tensão para 110, tá? E, né, aumenta a corrente para 10 amperes, tá? Transformador monofásico, tá? Transformadores monofásicos possuem núcleo de ferro, enrolamentos primários e secundários, isolamentos entre os enrolamentos e núcleo, tá? Que isso aqui é um exemplo, tá? Você tem enrolamento primário, núcleo e enrolamento secundário, tá? E aí você tem um isolamento também, tá? Núcleo de ferro. Os dois tipos de núcleo mais utilizados em transformadores monofásicos são núcleo envolvente em anel ou coure, né? Onde você tem o núcleo aqui, e observe que as bobinas envolvem, né? Nesse caso aqui, as bobinas envolvem o núcleo, tá? E aqui, núcleo envolvido, né? O núcleo envolve as bobinas, né? Na verdade, o núcleo ele envolve as bobinas, ele está circundando as bobinas, tá? Tá? Então, alimentando a bobina primária com corrente alternada, produz um campo magnético alternado, tá? E as linhas de força são conduzidas pelo núcleo, que submete a bobina secundária à ação deste campo. Então, aqui você tem, no circuito primário, você liga a tua rede, né? E no secundário, você liga a tua carga. E aí, pelo princípio da indução magnética pela lei de Faraday, né, você induz uma tensão no primário que aparecerá no secundário, né, certo? Geralmente ou numa tensão maior ou numa tensão menor, tá? Então, o campo magnético variável induz a corrente elétrica na bobina secundária, tá? É o que está evidenciado na figura. Tá, então você tem um elevador de tensão, mais espiras no secundário que no primário. Espiras. Aqui você está duplicando a tensão do secundário, tá? 50 volts, 100 volts na saída, tá? Primário, tá? Abaixada a tensão.
Você tem 100 volts na entrada e 50 volts na saída. Então tem metade das espelhas na saída, tá? Que é no secundário. Sim, vale a regra, né? V1 dividido por V2 é igual a número de espelhas do primário dividido pelo número de espelhas do secundário, N1 sobre N2, tá? Então, exemplo, um tráfego com 550 espelhas no primário e 1.100 espelhas no secundário. A tensão no secundário é 110 volts. Qual é a tensão do primário? Quanto será? Então aí você tem os cálculos aí, né? Relação, tá? Você vai observar que a tensão no primário é 55 volts. Tá? Quando você fizer as simplificações aí vai dar 55, tá? A relação de transformação é chamada de A, né? E é a relação entre o número de espelhas no primário dividido pelo número de espelhas no secundário, tá? Então, geralmente o transformador trifásico, que é outra versão do transformador mono, ele é composto por 3 transformadores, tá? Ligados de forma que você, em cada uma das fases, você tem um transformador conectado, tá? Então, isso aqui são transformadores de potência, são bem grandes, transformadores em banho de óleo, né? Você tem um óleo circulando aqui, e essas aletas e essas aletas em torno do corpo do transformador são dissipadores de calor, né? Por onde circula o óleo, tá? Por convecção, esse óleo circula dentro desses dissipadores de calor e a troca é feita entre ar e óleo, né? Tá? Troca de calor, né? Você tem transformadores de potência, né? Tem transformador a seco também, onde você não tem óleo. Esses transformadores aqui tem que ser colocados num ambiente onde você tem, geralmente esses ambientes com um controle da temperatura, né? Você tem que ter um ar condicionado, alguma coisa desse tipo, para que você diminua a temperatura do ambiente de forma que a troca de calor entre o ar e o núcleo do transformador seja otimizado, tá? Você tem outro transformador de potência, né? Você tem as ventoinhas aqui, né? Que sopram ar, né? Aqui você tem a troca de calor tanto pelo efeito do óleo, né? A convecção do óleo dentro do corpo do transformador, como pela ação das ventoinhas aí que refrigeram, né, as aletas aí, jogam ar, né? E aí aumentam o desempenho, né, de troca de calor. Tá? Tem vários transformadores aqui, né? E geralmente quanto maior a potência, né, maior o número de aletas e também o tamanho do transformador, né? Sabe que ele tem, alguns deles tem até um tubo de expansão de óleo, tá? E alguns são selados com N2, né, com nitrogênio, tá? Então, aspectos construtivos dos transformadores, você tem enrolamentos internos, aqui você tem óleo, a bucha de alta, bucha de baixa, né? Você tem o tubo de expansão de óleo, né? Porque com esse óleo ele sofre dilatação, tá? E os transformadores a seco também, tá? Classe de proteção. É importante salientar que, além das características elétricas, os transformadores devem ser projetados ou escolhidos de acordo com a sua classe de proteção, chamada IP. Tá? Que é definido a proteção contra corpos entrantes, né? Poeira, desde poeira até outros corpos estranhos, e o segundo índice geralmente é água, né? Chamado índice de proteção, o grau de proteção. Tá? O primeiro algarismo indica o grau de proteção contra a penetração de corpos sólidos estranhos no contato acidental. Então, 0 sem proteção contra corpos estranhos de dimensões acima de 50 milímetros,
que é o 1, o 2, proteção contra corpos estranhos, dimensões acima de 12 milímetros, tá? E por aí vai, até o 6, proteção total contra a poeira, certo? Que é o maior grau de proteção possível. Tá? O segundo algarismo indica o grau de proteção contra a penetração de água no interior do equipamento. Então você tem 0 sem proteção, pingos de água na vertical, que é o 1, 2, pingos de água até a inclinação de 15 graus com a vertical, e tem o último, né? Água de vagalhões, tá? Eu acho que vai até o 68 também, que eu acho que é submersível também. Tá? Você pode ter transformadores que tem que, às vezes, trabalhar submersos. Eu nunca vi, né? Mas pode ser que tenha. Tá? Aqui você tem o típico de transformadores monofásicos. Você tem 3 julgos separados, né? Então, a soma dos 3 fluxos é 0, né? E podem unir-se as 3 colunas numa coluna central, tá? Então, você tem uma coluna central unida. Então, para eliminar essa coluna central, geralmente o que é que faz? Né? Pode-se suprimir-se a coluna central, gerando uma única estrutura de um transformador trifásico. Tá? E você tem as ligações de transformadores trifásicos, ligação estrela-estrela, triângulo-triângulo, tá? Ligação estrela-triângulo, tá? Triângulo-estrela também, tá? Ligação triângulo-estrela, tá? Essa ligação estrela-triângulo, tá? Você pode juntar os 3, tem um transformador trifásico. Tá? Primário triângulo e secundário estrela. Tá? E aí os autotransformadores se utilizam quando se necessita de uma relação de transformação de 1,5 a 2. Nesse caso são mais rentáveis que os transformadores, né? Eles são mais, têm um peso menor e não há a transmissão do fluxo magnético, não é feito por material magnético, é feito pela própria fiação deles, né? Então por isso que eles são de menor, eles têm um menor peso, né? Você tem uma economia de condutor, você utiliza menos espiras, circuito magnético de janela de menores dimensões, diminuição de perdas elétricas e magnéticas, melhor refrigeração. Curva menor, tá? Menor fluxo de dispersão e corrente invasivo. Inconvenientes: perda no isolamento galvânico, maior corrente, porque você não tem isolamento entre o primário e o secundário. Então você tem perda do isolamento galvânico. Maior corrente de curto-circuito, que é menor o CC, né? E você tem que ter proteções melhor qualidade, né? Mais proteções, tá? Para garantir a falha que um curto aqui não vai danificar o transformador. Tá? Alguns altos transformadores, tá? Seco de baixa tensão, transformador seco, o variac, tá? Variar com instrumento de medida. Transformador de potencial. Reduzir a tensão a valores convenientes para medição e proteção. Tá? Realmente eles são ligados em paralelo, as duas fases que você quer medir. Tá? E a saída é ligada a um voltímetro. E obviamente que a relação de medida, né, de tensão deve ser multiplicada pela relação de transformação do TP. Né? Esse é um típico exemplo de TP. Tem o primário e o secundário, a saída do secundário. Tá? Transformador de corrente. Reduzir as correntes a valores convenientes para medição e proteção. Tá? Então isso aqui geralmente é inserido em série, né? Tá? Ou através de uma janela, né? São os transformadores de janela. Então, o secundário está enrolado em torno da garra, que é um exemplo típico, é o alicate amperímetro, que a gente tem que é utilizado no sistema de medição em baixa tensão. Tá? Você tem o TC, tá?
e aí você tem um perímetro indicando, o fundo de escala geralmente dele vai até 5 amperes, e aí você tem um perímetro ligado ao TC. Tá? Relação de transformação, aqui um exemplo tipo TC, tá? Você tem a entrada aqui, né, do ponto de entrada da corrente e o ponto de saída aqui. Tá? Primário e secundário lá embaixo. Primário, secundário, tá? E aí alguns exemplos de TCs aí, muito parecido com o alicate amperímetro utilizado em equipamentos de medição, de analisador de energia, e os outros são tipo janela, tá? Que eu tenho alguns exercícios que devem ser feitos, tá? Vou deixar aqui para que o pessoal possa fazer, tá? E se alguém quiser tirar um print da janela, pode tirar. Esse é outro, tá? Mais outro. E aqui nós terminamos a nossa apresentação. Muito obrigado.